A gente vai falar de um exercício que está no material de diferenciais, é o exercício 7, da página 17, precisamente a letra C, que pede para calcular um valor aproximado para seno de 61 graus, usando diferenciais. Para calcular esse valor aproximado, a gente primeiro precisa falar de que função nós vamos usar para encontrar esse valor aqui. A função, nesse caso, é a função f de x igual a seno de x. Notem que essa função, o domínio dela está dentro do conjunto dos números reais. Por isso, nós não vamos poder falar em graus para calcular o valor aproximado de 61 graus, e sim em radianos. Por isso, esse valor 61 graus, a gente vai ter que converter para radianos. Para usar diferenciais para encontrar esse valor aproximado, a gente viu que a função no valor que eu quero aproximar é aproximadamente o valor no x conhecido, um valor que eu conheço dessa função, mais a diferencial calculada nesse ponto. Bom, 61 graus, o valor mais próximo em radiano de 61 graus que a gente conhece, que usualmente calcula o valor do seno, é o 60 graus, certo? 60 graus em radianos é a mesma coisa que π terços. Então, o mesmo a gente vai fazer agora para a variação. Eu sei calcular o seno de 60 graus ou o seno de π terços. Preciso estimar, usando diferenciais, o valor do seno de 61 graus. Então, se a gente está estipulando que o nosso x vai ser o π terços, o nosso ΔX, que é o 1 grau, em radianos, passa a ser π sobre 180. Como é que eu encontro esse π sobre 180? Por exemplo, posso fazer uma regra de 3. Se 2π está para 360, 1 está para quanto, né? Então, vou colocar aqui a continha, caso alguém queira verificar. Se 2π está para 360, 1 está para o ΔX que eu quero encontrar, certo? Então, assim, eu consigo o ΔX igual a π sobre 180. Tá, já tenho o meu x, já tenho o meu ΔX, posso calcular aproximadamente o valor da função mais a diferencial dela. Então, o que nós vamos calcular é f de 61 graus ou 61 graus em radianos, então é o 60 mais o π sobre 180, vai ser aproximadamente a função no x, que no nosso caso é o π terços, mais a derivada da função nesse valor, vezes o ΔX. Então, nós precisamos dizer quem é esse valor aqui e quem são esses dois valores aqui. O ΔX é o π sobre 180. Esse valor nós precisamos calcular. Então, eu vou chamar esse aqui de 1 e esse aqui de 2. Quanto é seno de 60 graus? Então, o f de π terços é a mesma coisa que seno de π terços, que por sua vez é igual a raiz de 3 sobre 2. Esse é o 1. O 2. Para calcular o 2, primeiro a gente vai precisar encontrar a derivada da função e depois substituir o valor π terços. Se a função é f de x igual a seno de x, a derivada da função é a derivada do seno, no caso, cosseno de x. Bom, se a derivada é cosseno, eu preciso calcular a derivada no valor π terços. Então, vai ser cosseno de π terços, que nesse caso é 1 meio. Então, eu já tenho esse valor 2 que eu precisava para estimar a derivada no ponto π terços e a função calculada em π terços, eu vou substituir. Então, f de π terços mais π sobre 180 é igual,
ou aproximadamente, a f de π-terços, que a gente já colocou aqui, raiz de 3 sobre 2, mais o 2, que é o valor 1/2, vezes esse ΔX, que é o π sobre 180. Π sobre 180. Observem que a função seno, ela é crescente nesse intervalo entre 0 e π-meios, que é onde está o π-terços. Por isso, é natural que a gente tenha, quando for calcular o seno de 61 graus, ele é um pouco maior do que o seno de 60 graus. Então, aqui estaria o seno de 60 graus mais um valor aproximado, que por diferenciais, que vai acrescentar ao valor raiz de 3 sobre 2. Então, usando uma calculadora aqui, a gente consegue, então, que o seno de 61 graus vai ser aproximadamente 0,8747.